Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu, professor Silvio Santos, agora, hoje a gente está dando início ao módulo, a unidade 2 do primeiro ano. Então, nessa primeira etapa que passou, a professora Tabita abordou aí várias partes iniciais, a parte inicial da biologia do primeiro ano, que a gente fala de células, a gente fala aí da parte também bioquímica da célula, enfim. Muita parte introdutória da célula. Na unidade 2, da célula, não só da célula, mas da biologia em geral. Na unidade 2, a gente vai estar abordando uma parte mais evoluída da biologia, uma parte que a gente vai ver sobre a origem das células, a gente vai ver sobre as diferenças entre uma célula e outra e funções, tá bom? Então, eu costumo sempre dizer isso. Sempre preste bem atenção na aula de hoje, porque ela vai te servir como base para a aula de amanhã. Os assuntos eles não são discriminados um do outro, O entendimento que você adquire hoje, ele vai te servir para abrir o conhecimento de amanhã. Então, aí você pode perguntar assim, professor, então, mas a gente viu bactéria, protista, A gente viu os moneras, viu os protistas, agora é fungo. O que o fungo tem a ver com uma bactéria? Ele não tem nada a ver em termos de vida, em termos de biologia, mas ele tem a ver em termos de... Ele é um tipo de célula, assim como o anterior também é um tipo de célula, então você tem que entender diferenciados fatores que ocorrem dentro das células para que você consiga aí estar entendendo os assuntos futuros. Tá bom? Então, nessa primeira aula de hoje, joga na tela, o que a gente vai ver? A gente vai ter aqui uma visão geral da célula, tá bom? A gente vai... Isso. Beleza. A gente vai estar vendo os tipos de células, os dois tipos de célula, tamanho e forma dessas células, relação entre a forma e a função da célula. Lembrando que essa é a nossa aula 19.1, no qual a gente vai se aprofundar na fisiologia celular. Então, vamos estudar, só repetindo, esses dois tipos de célula, que vocês vão já ver que tipo de células são esses. Tamanho e forma, vocês vão perceber que o tamanho e a forma das células, elas são muito importantes para a gente entender o funcionamento dessas células, tá bom? E a relação entre a forma e a função de cada uma delas, tá? De cada um tipo de célula. Então, as habilidades dessa aula é relacionar os fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Outra habilidade, reconhecer as células como unidades morfológicas, olha lá, unidades morfológicas, ou seja, a partir das células é que vai ser dado formato para um determinado organismo, tá bom? Um organismo vivo, diga-se de passagem. Entendendo sobre sua estrutura, a estrutura da célula, e o funcionamento e o papel biológico dessa célula. Bom, então, nós temos aí dois tipos de células básicos. Olha aqui para mim. Existem dois tipos básicos de célula, tá bom, pessoal? Deixa eu te dar um exemplo. Será que nós, seres humanos, somos feitos do mesmo material celular que uma bactéria é feita? O que você vai analisar aí? A evolução. Nós somos muito mais evoluídos do que uma bactéria. Então é meio que óbvio que existam mecanismos que nos diferenciam muito dela. Aí eu te pergunto, nós somos diferentes de um fungo? Somos muito diferentes de um fungo. Nós somos bem mais evoluídos que o fungo. Mas será que o nosso tipo de célula é o mesmo do que um fungo? É. Olha que interessante. O mesmo tipo de célula que forma um fungo é o mesmo tipo de célula, não é que são células iguais. É o mesmo tipo de célula que forma um ser humano, assim como eu, assim que nem você, tá bom? Agora, entre uma bactéria e um fungo, tem diferença celular? Tem. A bactéria é um tipo de célula e os fungos são outro tipo de célula. Porém, nós somos o mesmo tipo de célula do fungo, mas não somos
igual ao da bactéria. Olha que interessante. Então, nós temos dois tipos de célula, tá bom? Joga aqui, joga na tela o conteúdo e me deixa aqui junto, Gisele, por favor, tá? Ó, isso. Aqui. Beleza, tá? Existem dois tipos de célula. Por que aqui está escrito tipo de célula? Porque existem tipos diferenciados de célula. Existem dois tipos básicos de célula. Eu acho, e tenho assim, uma certeza, por convicção, que você sabe quais são esses dois tipos de célula que a gente está se referindo aqui. Quais são os dois tipos de célula a qual a gente se refere quando a gente fala sobre os tipos de célula existentes? Lembra de uma célula mais evoluída e de uma célula menos evoluída? Nós estamos falando da menos evoluída. Estamos falando aqui das procariontes, tá bom? O que são células procariontes? São células que a gente chama de primitivas e que não possuem núcleos, tá bom? Agora, veja bem, o fato da procarionte ser uma célula primitiva, isso não quer dizer que ela é uma célula menos importante, tá bom? Por quê? Porque os procariontes foram os primeiros seres vivos a aparecerem no planeta. Daí você já vê que elas são células que têm uma importância evolutiva na situação, né? E mesmo com todo o tempo que já passou de lá para cá, do início da vida no planeta até hoje, ainda existem as células procariontes, que são as bactérias. As bactérias são formadas por células procariontes. Já os seres mais evoluídos, eles são formados por quem? Por células eucariontes. O que são células eucariontes? São células mais evoluídas, que possuem núcleo. Portanto, se você quiser saber, eu vou ficar bem no meio aqui, se você quiser saber a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte, o que vai fazer você diferenciar uma coisa da outra? Células procariontes não têm núcleo. Células eucariontes têm núcleo. Células procariontes, células primitivas, células eucariontes, células mais evoluídas. Aí eu te pergunto, quantos reinos nós temos de seres vivos? Vamos do mais primitivo para o mais evoluído. Monera, que são as bactérias, né? Deixa eu deixar minha mão na região aqui, isso, que dá um contraste melhor. Monera, né? Protistas, fungi, que são os fungos, reino planti ou plantae e reino animalia, né? O reino dos animais. Nós fomos numa escala do menos evoluído para o mais evoluído. Olha que interessante, nós temos 5 reinos de seres vivos, todos formados por células. Legal. Todo ser vivo é formado por células. Então, tanto o monera, quanto o protista, quanto o fungo, quanto o animal, quanto o vegetal e quanto o animal, eles são formados por células. Porém, nem todos os seres vivos são formados por células procariontes, tá? Só o reino monera é formado por procariontes. Ou seja, é o grupo de vida que existe menos evoluído, são as bactérias. São os únicos formados por procariontes. Já os eucariontes são protistas, fungos, plantas e animais, restando só o monera como protista. Então, todos os outros seres, fora os protistas, são formados por células eucariontes, portanto, são células mais evoluídas. Mas isso não significa que todos esses seres formados por eucariontes são iguais em termos de evolução, né? Nós somos formados por eucariontes, somos mais evoluídos que os fungos, né? Nós somos formados por eucariontes e somos mais evoluídos do que os protistas, mas nós temos o mesmo tipo celular. Porém, a complexidade e evolução dos organismos são diferentes. Então, a partir de hoje, você já sabe quais são os dois tipos básicos de célula.
procarionte, eucarionte. Procarionte não tem núcleo, eucarionte tem núcleo. Essa é a diferença básica entre eles. Não a única, mas a diferença básica. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que uma célula que não tem núcleo, ela tem o material genético dela disperso no citoplasma. Ele fica jogado, ele não tem onde ser guardado. Uma célula já uma célula que tem núcleo, ela tem o material dela genético mais protegido. Por conseguinte, isso confere a ela uma proteção maior da linha genética dela. Ela tem mais facilidade de conseguir conservar as características genéticas dela e, através do processo de reprodução, passar isso para os seus filhos, né, para os seus descendentes. Ah, professor, então quer dizer que uma bactéria ela não consegue fazer isso? Ela consegue, só que de maneira muito menos eficiente, tá bom? Mas é como eu disse, não é o fato dos procariontes serem seres menos evoluídos, não quer dizer que eles não têm importância dentro do contexto histórico do nosso planeta, tá bom? Voltando para a tela agora, joga o conteúdo, vamos continuando. Mas se os primeiros seres vivos eram procariontes, olha que interessante. Como surgiram os eucariontes? Interessante isso, pessoal. É uma pergunta muito pertinente, tá bom? Me põe de novo aqui. Isso. Olha a pergunta, como ela é. Se os primeiros seres vivos foram as bactérias, eles são procariontes, menos evoluídas, então de onde que surgiu os eucariontes? Onde que está? De onde que eles vieram? Eles brotaram de uma pedra, surgiram, a água lá do vulcão ferveu, explodiu, quando ele jogou, foi um monte de célula eucarionte? Não, pessoal. Acredita-se que as próprias células procariontes, através de processos chamados invaginações, elas foram, em outras palavras, elas foram engolindo outras bactérias menores ou bactérias menos complexas, e essas bactérias foram sendo incorporadas ao seu organismo e assim desenvolvendo determinadas funções que aquela bactéria mãe não desenvolvia. Como assim? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem pertinente. Você já ouviu falar numa situação chamada flora bacteriana, né, do seu intestino. Todos nós temos uma flora bacteriana no nosso intestino funcionando. Ah, professor, eu estou com infecção intestinal? Não, você não está com infecção intestinal. Você é uma pessoa normal, saudável. Por isso que você é saudável, porque você tem uma flora intestinal dentro de você funcionando normalmente. O que é uma flora bacteriana? É uma comunidade de bactérias presente no nosso intestino que vão ajudar no metabolismo, na retirada dos nutrientes da comida que a gente ingere, e assim elas vão liberar para o nosso organismo substâncias que o nosso organismo sozinho não conseguiria tirar da comida, entendeu? Então essa flora bacteriana, até uma determinada quantidade, ela é normal e saudável, tá bom? Ou seja, é uma associação que a bactéria vem para dentro da gente e lá dentro ela começa a desenvolver funções na qual, com o passar do tempo, eu não consigo mais viver sem ela. Você está entendendo por quê? Porque ela está dentro de mim, ela já foi incorporada ao meu metabolismo. Isso eu estou dando um exemplo analógico para você ter uma ideia de como que é, né, de como surgiram as células eucariontes. Então é isso. As procariontes, células mais primitivas, começaram a invaginar. O que é invaginar? É como se fosse engolir, como se fosse transpor para dentro delas determinadas células, né? Outros procariontes menos complexos do que ela, mais primitivos ou menores. Esses seres começaram a fazer diferença dentro do organismo dela, ou seja, atuar para melhorar a vida dessa bactéria. E ela, assim, foi incorporando essas moléculas externas, né, essas partículas externas, e no que ela foi incorporando, esse sistema foi ganhando uma função vital para aquele organismo novo que estava se formando. No que com um determinado ponto da evolução, aquilo passou a ser classificado como um outro tipo de célula, entendeu? Então tem aquelas células que tinham facilidade para fazer essa mudança, por isso elas foram englobando e foram se transformando no outro patamar de células e evoluíram para as células eucariontes, que são as células mais evoluídas.
Então, e tem aqueles grupos que não tinham essa capacidade de incorporação e de assimilação de outras moléculas, entendeu? Joga na tela. Vamos lá. Então, a evolução da estrutura da célula. Olha que interessante. Como eu falei, né? Todo mundo acredita, a comunidade científica, que ela evoluiu, né? A célula eucarionte, ela evoluiu de quem? De células procariontes, ou seja, células que eram simples, foram fazendo o processo de que a gente chama de invaginação e essa mudança foi acontecendo. Elas iam englobando as moléculas de fora, né? As outras bactérias, né? E permitiram com que as células eucariontes, aliás, aqui está errado, tá, pessoal? Essa palavrinha aqui é procariontes. Elas permitiram com que as células procariontes, vou escrever aqui. Isso, aqui, professor. Elas permitiram com que as células procariontes passassem a representar ou apresentar novas estruturas, entenderam? Elas eram simples, mas passaram a invaginar. Invaginar é como se fosse uma espécie de engolimento, tá, pessoal? Elas passaram a invaginar outras células, tá bom? Ou partes da própria membrana, tá bom? Que, com o passar do tempo, essas células procariontes já passaram a apresentar novas estruturas, aquilo que eu falei. As novas estruturas que iam aparecendo dentro delas passavam a ser vitais, ou contribuíam muito para a sua evolução, para a sua sobrevivência. E assim, então, ficou mais cômodo para elas manter essa situação. Aqui tem um desenho bem legal sobre isso que eu falei. Aqui tem um desenho, tudo que eu falei. Ó, célula procarionte normal, aquela célula que não tem núcleo, ela está lá, né? Vamos, amor, vamos curtir, bora para a beira do mar. Ela está lá. Vamos para onde está fazendo mais calor. E ela vai embora. Com o passar do tempo, você percebe que tem outras partículas que começam a ser invaginadas por essa célula. Ela, é engolida por ela. Entendeu? Nesse caso aqui é um exemplo de mitocôndria, que é uma molécula, né? É um componente citoplasmático muito importante para a respiração celular. Com o passar do tempo, quando ela se divide, quando essa célula se divide, ela já vai gerar células que possuem essa característica. Por quê? Porque para ela foi tão importante a presença daquela bactéria anterior dentro dela, que ela passou a conservar essa molécula dentro dela e passou a servir para o metabolismo da célula. Então ela já incorporou e começou a se dividir com algumas diferenças, como por exemplo o cloroplasto das células, né? Também no caso das células vegetais. Aqui eu estou dando um exemplo com a mitocôndria, esse vermelhinho, que parece um carocinho de feijão, né? Mitocôndria, aqui. Já esse verdinho é o cloroplasto, que já é de células vegetais, tá? Lembrando que cloroplasto só tem nas células vegetais, tá, pessoal? Não tem na nossa célula, tá bom? Então foi assim que o cloroplasto foi parar dentro da célula, foi assim que a mitocôndria foi parar dentro da célula. Por quê? Porque elas foram invaginadas por células procariontes, mas que depois que elas passaram a fazer parte dessas células procariontes, o desenvolvimento dessas células, o metabolismo dessas células procariontes passou a ser mais evoluído, caracterizando assim um novo tipo de célula, né? A presença do cloroplastos, por exemplo, dentro de uma célula, está ligado a quem? A fotossíntese. E para que a fotossíntese é importante? Olha, poxa, para que a fotossíntese é importante? Geração de oxigênio para sobrevivência aí de mais de 90% dos seres vivos, né? Olha que interessante, né, pessoal? Então é assim que uma célula procarionte passou aliás, é assim que uma célula eucarionte passou a existir. Ela veio a partir da evolução de uma célula procarionte. Então aqui outro esquema, ó. Invaginação, vamos aqui para a tela, me joga aqui, por favor. Deixa eu junto aqui, vai aparecendo. Isso. Então, o que eu tenho aqui? A gente vai ter invaginações de bactérias. Esse aqui é o caminho de tudo que eu acabei de falar. Essas bactérias mais primitivas vão passar a invaginar, né? Outras engolir
outras moléculas, outras bactérias menores, outros seres vivos menores. Aí o que vai acontecer? Essas bactérias passaram a viver em seu interior, ou seja, aquelas bactérias que foram engolidas por uma célula procarionte, elas passam a sobreviver ali dentro, uma relação simbiótica, aquela relação mutualismo. Eu te dou e tu me dá. Eu te protejo e tu me protege. É um toma lá da cá. Tá bem aqui para mim? Para ti também tá? Tá, beleza. Então fechou. Vamos nós aqui até o fim, né? Tamo junto, que nem diz. Aí o que vai acontecer? Aqui já vai surgir quem? O formato de outras organelas, ou seja, a partir do momento em que isso aqui, ó, se estabelece, vai passar a existir isso aqui, ó, a forma de outras organelas. Essas bactérias que foram invaginadas, elas passam a funcionar como órgãos dentro dessa célula e passam a ser necessárias ali, entendeu? Aí, o que acontece? Opa, deixa eu ir para cá. O que acontece? A mitocôndria, né, que é uma parte da célula, né, é um organismo, meu Deus, fugiu a palavra, é um componente citoplasmático de muita importância, pessoal, tá, para a célula. Por quê? Porque ela é que promove a respiração celular. É nas cristas mitocondriais que acontecem a formação, ou matriz mitocondrial, que acontece o ciclo de Krebs, a famosa formação de ATP, adenosina trifosfato, que é o que serve para a gente ter energia, né? A nossa moeda energética, como se referem nos livros, né? A nossa energia ela é formada através aliás, ela vem na forma de ATP. E quem produz ATP, aonde é produzido, é na mitocôndria, através do processo de ciclo de Krebs, enfim. Isso aí a gente vai ver mais para frente, tá bom? E, no caso, as mitocôndrias para as células, por exemplo, animais, e os cloroplastos nas células vegetais. Então, foi assim que aconteceu, né, acredita-se, a evolução da célula procarionte para eucarionte. Fechou? Entendeu direitinho? Vamos para frente. Então, o que a gente vai ter aqui? Né? A principal evolução foi o envoltório nuclear. Olha que interessante. O que é um envoltório nuclear? Tcharam! É o mesmo que membrana carioteca. Deixa eu ficar aqui bem no meio, bem no centro. Então, isso, carioteca, ela é a mesma coisa que isso, envoltório nuclear. Tá bom, pessoal? A carioteca é quem forma o núcleo. Portanto, o núcleo é formado por carioteca e vice-versa. Nas células procariontes, tem carioteca? É o meu relógio, hein, Gi? É o meu relógio, ó. É? Tem carioteca na célula procarionte? Não tem, pessoal. Por quê? Porque na célula procarionte não tem núcleo. E o que é a carioteca? É um envoltório nuclear. Logo, se a célula não tem núcleo, a célula não tem carioteca. Entendeu? Qual que é a principal diferença entre células procariontes e eucariontes, que são os dois tipos de célula? É justamente esse. Células procariontes não têm núcleo. Não tem núcleo. Procarionte não tem núcleo. Células eucariontes têm núcleo. Portanto, células procariontes não têm carioteca, células eucariontes têm carioteca. Beleza? Joga só na tela agora, por favor. Aqui a gente tem duas células para você ver. Uma célula é procariótica ou procarionte, não está errado como você pronuncia, uma dessas duas formas. E uma célula eucariótica ou uma célula eucarionte. É a mesma coisa. Vocês conseguem perceber, pessoal, que a célula procariótica, ela é menos o quê? Complexa. Ela é uma célula mais primitiva, ela é uma célula mais simples. Você olha e entende. Tem um negócio aqui no meio, uns cabelos embolados aqui no meio, tem uns grãozinhos aqui dentro e uma membrana aqui, né, delimitando ela. Fechou. É isso aqui. Olha a célula eucariótica, que é uma célula muito mais o quê? Complexa. O que uma não tem, a outra tem em excesso. Tá bom? Olha como é uma célula
eucariótica. Você não é obrigado a entender. Mesmo sem entender, você consegue perceber que ela é uma célula bem mais complicada de organização. Entendeu? Então, nós temos o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, nós temos aqui o citoplasma, que é essa gelatina onde todos esses organismos celulares vão estar presentes, aliás, esses componentes celulares vão estar imersos nessa grande gelatina que é o citoplasma, tá? Ou citossol, que a gente também chama, que é o mesmo que o citoesqueleto, né? Temos os peroxissomas aí que servem aí para digestão celular, eles fazem processo de limpeza também celular. Complexo de Golgi, vacúolo, centríolo, membrana nuclear, que é a carioteca, que forma aqui o núcleo. O próprio núcleo, que é a parte, né, como um todo, né, que é formado pela carioteca. Ribossomos, que atua na produção de proteína, retículo endoplasmático, mais uma vez, lisossomos também na limpeza celular, mitocôndria na respiração, enfim. E o material genético, que é uma das partes mais importantes presentes na célula, tá bom? Olha que interessante, o material genético, que é, digamos assim, uma coisa muito importante, ele fica guardado dentro do núcleo, na célula eucarionte. O material genético já na célula procarionte, você vê que ele está aqui jogado no meio, ele não está dentro de um núcleo, ele não está dentro de algo que protege ele está jogado, né? Portanto, a gente diz que ele fica disperso no citoplasma, né? Ele fica disperso. Então, qualquer coisa que atinja essa célula, a nível de quebra de célula, qualquer coisa que atinja essa célula, o material genético dela dificilmente não vai ser atingido. Já nessa daqui, não. Nessa daqui, né, a gente tem, o núcleo está aguardando, agora fazer que nem outro, não é qualquer porrada que vai ferir essa daqui, não. Já a bactéria, sim. E vocês percebem, ó, ribossomos, cromatina, que é a proteína que condensa o material genético, é como se ela fosse uma corda que fica ali amarrando, né, o material genético para ele ficar condensado ali dentro da célula. Membrana esquelética, membrana plasmática e o hialoplasma, que é o mesmo que o citoplasma, né, nas células eucariontes. Então, a aula diz 2 tipos celulares, tá bom? Joga aqui, Gi, por favor. 2 tipos celulares. Então, nós temos a bacteriana, que é a procariótica, e temos a célula eucariótica, que é uma célula, por exemplo, dos seres vivos, fora as bactérias. Protistas, fungos, animais, vegetais, né, são todos eucariontes. Os únicos procariontes são as bactérias ou os moneras. Tá bom? Então a gente consegue aqui perceber, ó, olha como é fácil, né? Aliás, olha como é difícil, assim, é confuso a gente olhar para a imagem da célula eucarionte e perceber uma organização, né? É muita coisa nela, é uma complexidade maior. Já na célula procariótica, a gente consegue perceber a presença de algumas moléculas, algumas partes, mas bem menos, né? Fechou ali, ó, ribossomos, cromatina, membrana, né, esquelética, e assim vai, hialoplasma, membrana plasmática, e fechou, acabou. É isso aí, material genético está jogado no meio do citoplasma. Então, célula procarionte e célula eucarionte em sua complexidade, tá? Volta lá para a tela, por favor. Tamanho, né? Geralmente uma célula procariótica, né, ela é muito menor do que uma célula eucarionte. Haja vista, isso aqui é interessante, joga eu na tela aqui junto, por favor. Haja vista que, geralmente, pessoal, organismos multicelulares você consegue enxergar, né? Por quê? Porque já está dizendo, multi, ele é formado por muitas células, então aquilo vai formar algo vistoso. No caso, as eucariontes, existem os seres eucariontes unicelulares? Existem,
como fungos e protistas, por exemplo. Alguns fungos e o reino protista são unicelulares, embora sejam eucariontes, tá? Mas eles são considerados células maiores, né? As células eucariontes são consideradas células mais fáceis de serem vistas. É claro, agora se ela estiver só em uma, já fica difícil também, tá? Então joga na tela isso, por favor. Então, ó, aqui a gente tem uma célula eucariótica normal, né? Ou animal, aliás. Célula eucariótica normal. Olha a proporção. 100 micrômetros, olha o tamanho. Claro que uma célula não vai ser esse tamanho de verdade, tá, pessoal? Isso aqui é só uma analogia, é uma proporção, tá? E olha o tamanho da célula, é a 10ª parte da célula eucarionte, ou seja, a célula procariótica ela é 10 vezes menos ou 10 vezes menor do que uma célula eucarionte, né? Aí isso aí já fica até fácil de deduzir por quê. Você consegue perceber a complexidade de uma célula eucarionte. Então ela tem muito mais componentes citoplasmáticos, ela tem, digamos assim, um motor muito mais robusto do que uma célula procariótica. Portanto, ela precisa de um espaço maior, ela precisa o nome é esse mesmo, ela precisa de um espaço maior para que caiba tudo aquilo que ela necessita dentro dela. Já a célula procariótica, não. A célula procariótica é bem menor, por quê? Porque ela tem poucos, digamos assim, componentes citoplasmáticos. Tá bom? Então, com relação ao tamanho, célula procariótica é menor do que uma célula eucariótica. Grau de especialização. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Existem aquelas células que a gente chama de totipotentes ou polivalentes, também a gente pode falar assim, né? Por quê? Porque elas têm uma capacidade de, a partir dela, se formarem outros tipos celulares, né? As células tronco, por exemplo, que são as células da medula, elas vão servir como sementes, elas vão se diferenciar em um determinado tecido que o corpo está precisando, né? Então aqui a gente tem aqui um exemplo, ó, uma célula hematopoética, que é uma célula de formação sanguínea. A partir dela, ó, ela forma os outros tipos de célula, que vão formar os outros tipos de célula, e assim vai. Aqui nós temos hemácias, aqui nós temos as células do sistema imunológico, tá bom? Os linfonodos, né? Também sistema imunológico, que ajuda aí nas respostas imunes, em caso de vacina, em caso de resposta natural, enfim. Tá bom? Então, são células indiferenciadas, que também são chamadas de totipotentes, pelo fato de poderem o quê? Originar os diversos tipos celulares. Por isso elas são chamadas de totipotente. Aí você pergunta, indiferenciada, professor? Se elas se diferenciam, por que elas são chamadas indiferenciadas? Esse indiferenciado aqui se refere ao fato dela, originalmente, ela não tem formato nenhum. Então, ela é indiferente, entendeu? Ela é igual a todas as células originais. E a partir dela, é que ela vai se tornar uma célula diferenciada, a partir do caminho que ela tomar. Por exemplo, no caso aqui das células polivalentes, a célula ovo, que é aquela célula que forma na hora Meu Deus do céu, está fugindo aqui da memória. Enfim, quando o zigoto, né, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, né? A fecundação, pronto, lembrei. A partir da fecundação, a célula ovo vai se formar, aquela célula é uma célula, né, que não tem formato nenhum, ela é indiferenciada. Então, a partir dela vai se formar um novo ser, que aí sim, né, essas células, a partir dela, vão tomar funções diferentes. Já as células diferenciadas, né, elas são o quê? Por passar por um processo de especialização, estão aptas a desempenhar uma função específica, ou seja, elas são células que elas já foram formadas de um processo que vem lá daquelas células indiferenciadas. Então, elas têm uma função específica,
Ó, por exemplo, células hepáticas, né? Células musculares, todas essas têm funções específicas, ou seja, a indiferenciada, ela é uma célula como se fosse uma massa sem forma. Então, ela é indiferenciada. A partir das coisas que ela vai formar células que são específicas para uma determinada função, como as células hepáticas, musculares, ósseas, nervosas, essas que eu dei. A partir daí, sim, agora elas são células diferenciadas, porque elas têm funções, muitas vezes, únicas, funções específicas, elas são diferenciadas umas das outras, né? Então, aqui nós temos neurônio, aqui nós temos célula de tecido adiposo, aqui nós temos musculares, aqui nós temos hemácia, aqui nós temos glândulas, enfim, tá bom? Célula vegetal. A célula vegetal ela tem lá suas peculiaridades, tá bom, pessoal? Por quê? Porque ela é uma célula que ela apresenta uma organela ou um componente citoplasmático que a gente não tem, que são os cloroplastos. Os cloroplastos é que permitem essas plantas fazerem o quê? Fotossíntese. E por que a fotossíntese é importante? Porque elas atuam na geração de quê? De oxigênio. Portanto, o oxigênio proveniente do processo de fotossíntese o oxigênio ele é essencial para a nossa existência. Portanto, os seres produtores de oxigênio acabam sendo essenciais para a vida na Terra. E os seres que fazem a fotossíntese, como as plantas, possuem uma molécula chamada cloroplasto, que é isso que permite elas fazerem essa função. Então, elas têm parede celular, não é uma simples membrana plasmática, né? O tecido vegetal ele é muito mais rígido do que um tecido animal, tá bom? Ele é mais difícil de quebrar. E o próprio formato da célula vegetal, você consegue perceber uma certa, como é que eu vou dizer? Uma certa organização, né? Um formato mais quadrado, um formato mais engessado, digamos assim, tá bom? Então, algumas diferenças da célula vegetal para a célula animal. E a célula também possui o vacúolo, que são é um componente citoplasmático que ajuda aí na pressão osmótica de dentro da célula, né? Com a entrada, saída de água, enfim. A regulagem osmótica dessa célula está muito ligada à função do vacúolo, tá bom? Então, sobre a célula vegetal, ela possui parede, vegetal. Ela possui parede celular ao invés de membrana. Parede celular ao invés de membrana plasmática. Tá? Portanto, ela é o quê? Mais rígida. Acabei de falar isso. Possui vacúolo, armazenamento de substâncias, né, que também atua na pressão osmótica aí da célula. Cloroplastos, onde ocorre a fotossíntese. Por isso, seres clorofilados, que são os seres, que são as plantas que têm cloroplastos, né, porque é produzido tem cloroplastos, e essa clorofila é produzida no cloroplasto, por isso eles são tão importantes, que eles atuam diretamente no processo da fotossíntese, tá bom? E morfologia celular. Vocês conseguem perceber uma gama de diferença, né, de diferenciação celular. Espermatozoide, neurônios, células musculares e células mucosas. Por exemplo, né, cada uma delas, aqui é a hemácia, tá, pessoal? Célula do sangue. Então, vocês conseguem perceber, né? Olha aqui para mim. Isso. Vocês conseguem perceber que existem uma gama de diferenciação de células, né? E essas células têm funções diferentes, porque elas são células diferenciadas. Ou seja, elas já passaram por um processo de formação no qual ela foi endereçada. Você vai servir para isso. Então, a célula muscular, ela vai servir para a questão estrutural do corpo. Os neurônios aqui, né? Eles vão servir para a parte nervosa, para o sistema nervoso. As células epiteliais, no caso aqui de sensores aqui, né? Dessas células aqui, às vezes funções sensoriais, funções de receptividade de determinadas constituições químicas, enfim.
vocês conseguem perceber que nós temos dois tipos de célula, então, né? Dois tipos de célula, eucarionte e procarionte. E dentro dos dois tipos de célula existem vários formatos de cada uma dessas células, tá? Então, morfologia celular indica o quê? A sua função, dependendo do formato dessa célula, a sua localização, o tipo de ser vivo que esse ser, que essa célula é. Nas bactérias, por exemplo, né, ele determina o tipo de patógeno que pode causar, ou seja, o formato das bactérias, ela pode indicar que tipo de doença ela pode causar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos aí sobre as células, né, os tipos celulares. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Presta bem atenção, não deixa passar nada de dúvida desse conteúdo, qualquer coisa, revisa de novo essa aula, porque ela vai servir muito para o conteúdo que vem pela frente. Valeu? Fechou, é nóis!